Olá, estamos aqui em mais uma incrível troca sobre mulheres na dramaturgia. Estamos aqui com a Priscila Conserva, uma dramaturga incrível. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada. A Priscila iniciou no teatro em 2008, no Liceu Cláudio Santoro. Então, Priscila, tu pode, introduzir a gente mais, assim, como foi, assim, quero fazer teatro. Decidi, hoje vou fazer teatro. Na verdade, eu sempre fui muito tímida, né? Eu era uma criança muito tímida e uma adolescente, então eu passei praticamente toda a infância e adolescência sendo uma pessoa muito fechada, muito introspectiva. E eu até tinha algum interesse por teatro, mas na verdade eu tinha um pouco de medo, né? Por conta da timidez. E em 2008, foi muito por acaso. Eu fui me inscrever, na verdade eu queria fazer, sei lá, algum instrumento, aula de violão, de teclado, e aí uma amiga foi se inscrever em teatro e eu fui e me inscrevi junto com ela, assim. Eu estava num período da minha vida, numa fase que eu já estava fazendo faculdade, né? Já fazia faculdade de letras, e aí eu tinha acabado de perder meu pai, então eu estava assim, não sabia muito bem o que fazer, né, com o meu tempo vago. Então, na verdade, eu entrei no teatro para preencher esse tempo vago, né, que eram as tardes. E depois que eu comecei a fazer, eu não parei mais, porque foi a primeira vez que eu pisei num palco, assim, eu senti que era aquilo que eu gostava de fazer e que eu sabia fazer bem, né, eu acho. De todas as coisas que eu já tinha tentado fazer antes, eu me sentia à vontade de me sentir bem no teatro. E você falou que você faz letras, você é formada em letras, né? Então, já vem da literatura essa questão do livro, de ler, e aí a gente relaciona com a escrita, desde criança, desde na adolescência. Onde veio esse mundo das letras, né? Digamos, da escrita, da leitura? Onde foi que ele entra assim na tua vida? Bom, pelo fato de ser essa criança muito introspectiva, então eu também era muito dos livros, né? Sempre gostei de ler. Desde criança, eu tinha uma tia que me incentivava muito, me dava livros, então eu era uma criança que gostava de ler, né? E escrever, assim, veio mais na adolescência, mas era muito despretensioso. Escrevi umas coisas que eu mostrava para poucas pessoas, ou que eu não achava que ia publicar. E quando eu comecei a fazer teatro, eu fugia muito da dramaturgia, né? Eu achava que não era, que eu queria atuar e que eu não ia me relacionar com texto no teatro, né? Então eu acabei entrando na dramaturgia meio por acaso, assim. Foi a convite do Gladstone, na época que eu já tinha entrado na faculdade de teatro, na UEA, né? Eu já tinha atuado 2 vezes como atriz em espetáculos do Gladstone, na época ele era acadêmico de teatro, mas espetáculos que já entraram para o repertório do Garagem. E aí ele me convidou num trabalho dele, que era o TCC dele, para escrever o texto. E para mim foi até uma surpresa, assim, né? Ele falou, não, eu não escrevo texto de teatro, eu quero só atuar, não quero escrever. Né? Mas aí acabei que depois desse trabalho dele, continuei escrevendo os outros do Garagem, fui sendo chamada para outros trabalhos, né? Mas foi muito por acaso, com a dramaturgia, assim. Como foi esse seu primeiro processo, assim, enquanto essa escrita, assim, né? Porque tinha aquele, estava falando do medo, do nervosismo, assim, né? Então, escrevia para o teatro, mas aí, como foi essa primeira experiência? Nossa, agora eu fiz um texto para o teatro. Bom, apesar de eu falar que eu me afastava, mas sempre em trabalho da escola, né, ia lá, e quando eu entrei na faculdade, né, nos trabalhos que tinha, sempre quem tinha que adaptar alguma coisa, né, uma cena para alguma disciplina, eu acabava fazendo isso, né, pela minha facilidade com o trabalho com os textos, né. Quando o Gladstone me chamou para fazer esse trabalho, que depois virou o espetáculo do Garagem, né, o Quando Encontramos Sonhos Perdidos, né, Jogo dos Costurantes, é um nome bem grande. Esse trabalho foi o TCC dele e ele queria trabalhar com processo colaborativo. Né? Então ele chamou uma equipe, cada um com a sua função, e a gente começou nesse processo e eu comecei a escrever a dramaturgia em processo. Então, era um trabalho que a gente estava toda a equipe desde o início junta, desde a escolha do tema. Na verdade, não tinha um tema, né? E a gente fazia uma série de workshops, cada um trazia vários temas e a gente ia defendendo esses temas. A gente foi num processo de trabalho de mesa assim, muito longo. Então, todo mundo estava muito por dentro do tema, né? A direção, figurinos, atores. Então, foi bem construído tudo junto, né? Todo mundo muito junto. E principalmente com a improvisação dos atores. E aí, a partir dessa improvisação, eu ia escrevendo.
E como eu falei para o Gleides, assim, eu não sou dramaturga, eu vou escrever da maneira que eu sei escrever. Eu trazia uns contos, o texto em forma de conto, aí os atores improvisavam em cima daquilo e eu reescrevia. E foi assim que surgiu o texto do Quando Encontramos, né? E foi um processo bem longo, porque mesmo depois da estreia a gente continuou em processo, o espetáculo acho que teve um processo de 1 ano de construção, até ele realmente estrear, né? Dizer assim, agora é a estreia mesmo. Tiveram alguns ensaios abertos, tudo, mas o processo foi bem longo. Tá, a gente entrou no ponto de processo. Você falou que o processo foi colaborativo durante 1 ano. E como funciona, assim, para ti, a escrita na dramaturgia nesse processo? Assim, você gosta de acompanhar ou tu prefere estar, tipo, em casa e na frente do computador? Como é o teu processo criativo? Quando a gente trabalha com dramaturgia em processo, ele não é um método, né? Mas é uma metodologia de trabalho, em que a gente está sempre, o dramaturgo está desde o início. Então, como eu falei, estava toda a equipe junto, e aí a gente, meio que o Garage acostumou a trabalhar assim, né? Em outros trabalhos, mesmo eu indo para casa, escrevendo, tudo o texto é sempre cíclico, né? Ele volta para os atores, depois que eu percebo o que os atores improvisam em cima daquilo, eu reescrevo. E eu acho que eu trabalho bem melhor, assim, estando em sala de ensaio, mesmo quando não é processo colaborativo, né? Porque o processo colaborativo, ele pressupõe essa entrega da equipe, tá todo mundo junto ali, mas mesmo quando não é um processo colaborativo, quando alguém me pede para escrever alguma dramaturgia, né, ou mesmo que seja uma dramaturgia prévia, eu gosto de, pelo menos, conversar com as pessoas, né, saber o que elas querem desse texto. E é muito raro eu pegar um texto e escrever sozinha. Assim, escrevi aqui essa dramaturgia, está pronto, alguém pega para montar. Acho que eu trabalho com a dramaturgia em processo porque, para mim, é uma dramaturgia muito mais viva, né? Eu estou em sala de ensaio, não é só observando o que os atores estão fazendo, mas acho que tem muitos insights, assim, de tudo que acontece. Acho que o trabalho do dramaturgo em sala de ensaio é muito sensível. E aí, a partir do que você observa, do que você sente na sala de ensaio, aí eu vou para casa e escrevo, né? Tem também meu processo criativo em casa, sozinha, mas depois eu trago de novo e é sempre uma troca, assim. E essa escrita durante o processo, você sente que é uma coisa, assim, que ela não tem um fim? Por exemplo, você sai da sala de ensaio e, nossa, agora esse lado da dramaturgia aqui não tem. Ou você sente que ela continua? Como é para ti, assim, esse exterior também, né? Lidar com a psicodramaturga e o exterior dela? Eu acho que tem sempre influência, né, no que a gente escreve. Apesar de eu estar na sala de ensaio e perceber o que está acontecendo ali, também tem as minhas vivências, né? Eu acho que hoje, eu mesmo depois de escrever a primeira dramaturgia, eu não me considerava dramaturga, né? Só escrevi esse texto aqui porque me pediram, né? Mas hoje eu acho que eu já consigo perceber algumas marcas minhas nos textos, né? Mesmo sendo textos diferentes. E eu fui perceber assim, nossa, eu escrevi umas 3 dramaturgias, eu acho que eu sou mesmo dramaturga. E aí, a partir disso, acho que existem já umas marcas que eu consigo observar assim, nos meus textos. E a gente falou sobre primeira peça, então você falou ainda. É porque é bem longa. E tem a segunda que eu também assisti, que eu amei, que foi eu digo a segunda que eu vi, assim, né? Ainda bem que não tivemos filhos, que eu achei, nossa, eu chorei bastante, chorei muito com essa peça. E se puder falar sobre esse processo também. O Ainda Bem, ele tem 2 versões. A primeira, quando eu estava indo na faculdade de teatro, assim, eu terminei a faculdade de letras, passei um tempinho assim sem fazer teatro. E aí voltei em 2014 para a UEA, né? Eu voltei a fazer teatro lá. E aí eu tive um trabalho de direção que eu resolvi escrever esse texto. E esse texto inicialmente eram 2 personagens, era um casal, e eu montei dirigindo, né? Eu me acho péssima dirigindo, né? Foi minha primeira direção e na época eram 2 atores em cena e era um texto diferente, né? Quando foi em 2019 já trazia esses temas, né? Trazia muito das minhas vivências de relacionamentos, né? Mal sucedidos. E aí, depois disso, né? Passou esse tempo, assim, 2019
eu falei para as meninas, quero montar de novo, ainda bem, mas eu quero estar em cena. E aí eu fui lendo o texto e vi que ele não fazia muito sentido só adaptar, né? Então algumas coisas foram sendo reescritas, aí eu chamei a Lumaya para me dirigir, né? Mas mesmo assim acabou sendo em processo, porque a gente ia para o ensaio, eu montava, né, uma cena, chegava em casa, escrevia, mandava para a Lu à noite, de manhã quando eu ia ensaiar, já ensaiava outra cena, era assim, escrevendo e ensaiando, escrevendo e ensaiando. Então, e ele foi um processo muito rápido, essa segunda montagem, né? A gente montou em 1 mês e pouquinho, assim. Então eu fui escrevendo, atuando e escrevendo, chegava em casa, escrevia, ia para o ensaio, voltava para casa e escrevia. E foi reescrito assim, né? Como foi essa sensação de você viver aquilo que você estava escrevendo? Tipo, você escreve, as outras pessoas vivem aquilo, né, em cena, e agora vocês estão vivendo aquilo que você escreveu. Eu acho que, como um texto era um texto muito autobiográfico, né, tinha muitas histórias minhas, então eu ia dirigir também, né? E depois eu pensei, não, eu preciso em algum momento me distanciar desse texto como atriz, como é que eu faço isso? Eu chamei alguém para me dirigir, né? E eu acho que o papel da Lu foi fundamental nisso, de eu chegar e ela tem um outro olhar sobre o texto e eu consegui, né, me distanciar de alguma forma do texto. Era meio louco assim, mas eu tentava, né, me distanciar. Escrevia, mas tentava me distanciar enquanto atriz, de acordo com as coisas que a Lu ia me falando, né. Acho que foi fundamental, assim, ter uma direção de fora, porque a ideia inicial era que eu mesmo ia me dirigir, né, achava que eu conseguia fazer isso, mas... Porque quando a gente escreve, a gente que atua, meio que já vem a cena na cabeça, né? E às vezes ela trazia assim umas outras direções para mim que eu não tinha pensado. E já ia no processo da escrita. E já ia alterando também. E a gente fala muito sobre esse processo, né, da escrita, durante o processo da cena, né? E de você acompanhar os ensaios. E aí, certa vez eu li no livro da Anne Bogart, ela falava sobre essa relação, né? Do ator com o diretor, do diretor com o público, e eu penso nisso, da questão da dramaturgia, né? Essa relação também da atriz, do ator com a dramaturgia que está durante o processo, né? Vai surgindo coisas que tu vai... Como é para ti essa troca? Como eu falei, eu comecei escrevendo em dramaturgia do processo, e tem uma característica que é de muita conversa e todo mundo dá palpite em tudo. Assim, você não se mete no trabalho do outro, mas todo mundo dá um palpite em tudo, né? E eu acho que isso me fez ter um olhar para a dramaturgia de menos posse, assim, né? A dramaturgia não era minha, era de todo mundo. Então a gente mexe um pouquinho com o ego da gente, né? mas acho que foi uma maneira saudável, assim, de lidar com o texto e de tirar também essa hierarquia. Às vezes as pessoas têm muito medo do dramaturgo, né? Ai, nossa, eu montei essa cena aqui, tu vai odiar porque eu destruí o teu texto. E acho que não tem isso. O texto ele tem a materialidade dele em cena, mas ele também tem uma outra materialidade enquanto literatura. Eu acho que isso está lá guardado. E cada pessoa que vai pegar aquele texto de novo vai montar de uma forma diferente, né? Apesar dele ter sido escrito no processo, se uma outra pessoa quiser montar daqui a 10, 20 anos, ela vai montar da forma dela, né? Então eu não tenho esse apego ao que está ali no texto e você ter que seguir, né, religiosamente o que a Priscila pensou, até porque a gente não consegue saber o que se passou na cabeça do dramaturgo, né? Então eu não tenho muito esse apego com o texto nesse sentido, não, de tem que ser fiel ao texto. E às vezes as pessoas têm isso, né, esse medo do dramaturgo e essa hierarquia do texto. Acho que em processo essa hierarquia cai, assim. A gente falou sobre esse ponto, sobre questões exteriores, do processo, dessa conversa, desse diálogo. E essas questões exteriores também muito políticas, né? E eu vejo que muito necessário de se falar. E aí a gente tem Diário das Marias, que foi uma peça escrita por você. Se poder falar sobre esse processo, como foi essa dramaturgia em relação às meninas, ao exterior, né? Porque eu sinto que, assim, vendo de fora, né? Claro, que foi um processo bem louco, assim, que eu digo no quesito da dramaturgia, que tu teve que lidar com assuntos delas, dos outros, e teus, né, também, teus sentimentos, então, pode ir. Eu acho que desde lá do primeiro texto tem também
assim, uns sinais de teatros do real que vão aparecendo, né? Porque mesmo no Quando, ele fala, né? Ele fala sobre um assunto que é bem, assim, bem relevante, bem pesado, que é a exploração das pessoas na situação de trabalho análogo escravo. E aí eu sinto que desde aí já vem trazendo uns pontinhos de autobiográfico, assim, né? Porque eu trago um pouco da história dos meus avós, né? E aí o Ainda Bem é cheio de histórias da minha vida, apesar de ser uma ficção, né? E o Diário das Marias, eu fui convidada para escrever a dramaturgia no momento em que eu estava fazendo uma especialização, pensando em montar um trabalho relacionado a mulheres já. Não sabia bem o que era. E quando a gente iniciou o processo, a gente também não sabia bem o que ia ser, né? Sabia só que ia ter o tema de mulheres, né? E esse processo ele inicia muito com conversas, né? Muitas conversas. E aí eu acabei sentindo que era meio esse o teor, né? Porque a gente foi descobrindo coisas durante o processo, coisas nossas, né? E a gente não se dava conta, assim. E quando você verbaliza, você conta para outras pessoas, aí, nossa, aí você se dá conta do peso que tem isso, né? Como é que a gente conta as nossas histórias desde criança e a gente percebe o quanto o machismo, né? Quanto o patriarcado pesou nessa nossa construção enquanto mulheres, né? Eu falei, poxa, então a gente tem que falar dessas nossas histórias primeiro, né? E aí, a partir disso, foi que eu comecei a pensar nesse diário, né? E o diário ele foi escrito de uma vez só, apesar de ter tido todo um processo, né, de montagem. As meninas ficaram durante muito tempo, além dessas conversas, a gente sempre fazia um trabalho de improvisação, né? De histórias, desde a infância, adolescência. E a partir disso, eu escrevi o texto de uma vez só, assim. A partir de tudo que eu tinha de anotações, né? Primeiro eu tinha feito um roteirinho, mas eu escrevi ele de uma vez só. Intercalando, né, essas histórias com histórias fictícias, com histórias de pessoas que a gente já tinha conversado, né? Então ele é muito cheio da gente, assim mesmo. E fica também, né? Às vezes não foi algo assim que eu objetivamente vou contar a história da fulana aqui, mas coisas que ficaram, né, do processo, de todas essas histórias das meninas, minhas histórias também, né? Tem momento que assim, é muito autobiográfico nos distanciamentos, né, em algum distanciamento, assim. Mas acho que a gente falando da gente, das nossas histórias, chegou muito nas outras mulheres, né? Sim. E aí tu falou sobre essa questão de ser autobiográfico, né? E tu sente que hoje tem muitas divisões dentro do teatro, né? Tu sente que a tua dramaturgia ela precisa, ela não tem uma linha, assim, tipo, é autobiográfico, todas as dramaturgias que eu faço, tu sente que esse processo te leva, assim, tu sente que tu já tem a tua linguagem ou o processo realmente ele flui e aí você vai descobrindo? Acho que eu tento fugir de ficar, né, de determinadas marcas, mas como eu falei, a gente acaba percebendo depois de alguns textos coisas que se repetem, né, que aparecem. Acho que tem uns traços muito do teatro épico demais, assim, em alguns textos, e depois de outras pessoas falando, né, sobre os textos. E acho que o teatro épico vem também por conta desses temas, né, que acabam sendo temas muito pesados e temas da realidade, né, e eu acho que a realidade também pesa muito nos textos, né? Mas também já escrevi depois disso, né, textos que não tinham nada a ver comigo. Então acho que no autobiográfico não é um foco meu, assim, ele apareceu em alguns textos, mas não é um foco. E eu tento, sempre que eu vou escrever, não cair no mesmo lugar e não ficar nesse conforto de fazer da maneira como eu escrevi o Quando, né? Escrevi o Quando em contos. O Ainda Bem já foi meio intercalado, né? Ele tinha uma coisa meio de prosa, mas já tinha diálogos. O Diário das Marias é completamente diferente a estrutura, né? Porque ele é dividido em cenas e em distanciamentos. Eu acho que... E o Jogo do Bicho é uma loucura, assim.
Então, eu acho que de forma, os textos são bem diferentes em si. Vamos ver, né, que essa questão processual, tipo, vai fluindo, e tu sente que uma hora os teus textos vão ganhando vida sim, e tu precisa pegá-los de novo, como funciona realmente assim, limpar, né, porque, como tu falou, né, tipo, o Diário das Marias foi escrito num dia só, mas tu já tinha uma chuva de ideias aqui, assim, escrita no papel, né, então como é que funciona assim, tipo, a montagem da tua escrita, assim, tipo, tu tem um processo, tu vai fazendo as anotações, e depois tu para e vai... Eu tenho os meus caderninhos que me acompanham, né? E ali é tudo caótico. E eu acho que quando eu vou escrever também é meio assim, meio caótico. Eu tenho faço meio que um canovatozinho, um roteirinho de ideias, né? De como vai ser. Porque também tem a técnica, né? Aí eu acho que cada qual desenvolve a sua maneira de escrita. E aí eu sou meio desorganizada das ideias, assim, eu vou escrevendo, depois é que eu vou arrumando. vou vendo lá no meu roteirinho o que vem primeiro, né? No Diário das Marias, acho que essa escrita foi mais organizada, porque eu já tinha mais ou menos uma ideia de como ia ser a sequência, né, das cenas, seguindo meio que uma linha cronológica, né? Desde o nascimento, infância. Mas geralmente a minha escrita assim é bem caótica, depois é que eu vou organizando as ideias. Muito bom. E para esses jovens dramaturgos e dramaturgas que querem vir, assim, falta aquele empurrãozinho, o que você possa dizer para eles que possam inspirá-los? Ai, que escrevam. Mesmo se achar que tá ruim, continue escrevendo. Porque a escrita, ela não é um dom ou há um talento divino, não é isso, é muita prática, muita técnica e muita leitura, principalmente muita leitura, ver o que as outras pessoas já escreveram, né, e praticar muito, assim. Acho que é a prática que vai, né, moldando a gente. E vai praticando, vai montando, se as pessoas não gostarem, tá tudo bem, né? A gente fica um pouco triste, mas chega algum momento em que alguém vai dizer, olha, o teu texto tá bom, né? E eu acredito que isso é prática, né? Muita prática. É óbvio que existe uma facilidade, né? Eu acho que a minha trajetória desde criança, com leitura, com escrita, ajudou bastante. Mas além dessa facilidade, tem que ter uma prática, né? E é só assim que a gente, né, consegue desenvolver. E esse teu ponto de inspiração também, né, veio da tua tia, né, daquela ponto de apoio, perdão. Acho que é muito bom, né, ter essas dramaturgas, esses dramaturgos como um ponto de inspiração, né? Sim. E tem algum dramaturgo ou dramaturga que seja assim, tipo, caramba, essa aqui foi minha inspiração, esse... Ai, tem vários. Pode citar. Mas eu acho que me marca muito quando eu comecei a ler Brecht, né? As peças do Brecht, pra mim, assim, são incríveis. A maneira como ele consegue relacionar as coisas, as cenas, e trazer também, né, um ponto de reflexão, assim, às vezes de uma forma muito direta, às vezes não. A Hilda Hilst também, que eu acho que ela, no teatro, ela ainda tá assim muito, né, as pessoas ainda estão muito timidamente procurando a Hilda no teatro, né? Ela tem uma expressão muito grande na poesia e na prosa, mas no teatro acho que fica meio esquecida, né? Sim. E a Grace Passou, que pra mim é uma ídola. Muito obrigada. Passou. Muito obrigada, Pri, por ter aceitado. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço.